Amém, irmãos? Vamos continuar o estudo sobre o novo nascimento. Hoje nós vamos ver a parte 3 dessa doutrina que é tão importante, sem a qual ninguém irá entrar, ninguém irá enxergar e ninguém irá entrar no reino dos céus. E nós estamos vendo aqui um dos maiores sermões pregados em toda a história da humanidade. E nesse sermão só tinha Jesus e um senhor de idade, mostrando como Deus é um Deus humilde, simples. Como Jesus, ele dava atenção a uma só pessoa, da mesma maneira que ele dava atenção a uma grande multidão. Porque a Bíblia diz que uma alma só, ela é mais valiosa do que o mundo inteiro. E esse era o valor que Jesus dava a Nicodemos. E esse é o valor que ele dá a mim e a você. E muitas vezes nós o desprezamos quando não desfrutamos da comunhão pessoal com a pessoa de Cristo. Em oração, em meditação com a sua palavra. E nós vamos ver hoje, a partir do verso 10, onde nós paramos na semana passada, como Jesus, ele começa aqui a desconstruir quem Nicodemos era, para poder reconstruir um novo Nicodemos. Ele está aqui destruindo o Nicodemos, que era um cego espiritual, a semelhança de Bartimeu, que era ainda uma pessoa que não conhecia a Deus, para construir um novo Nicodemos, que mais tarde iria ter a coragem de ir até o Império Romano, junto com José de Arimateia, e pagar um sepultamento honroso a Jesus. Nicodemos, ele demonstrou o fruto desse encontro lá no capítulo 19 do Evangelho de João, quando ele toma essa atitude de fé, de adquirir o corpo de Jesus, mostrando que ele já não era mais o mesmo de quando ele se encontrou com Jesus nessa noite. Ele havia se transformado em uma nova criatura. E é isso que é a grande evidência de um salvo. Um salvo é alguém que foi regenerado. Um salvo é alguém que foi trazido da morte espiritual para a vida, das trevas para a luz, das obras da carne para o fruto do Espírito Santo. E aqui Jesus começa a desconstruir quem Nicodemos era. Por quê? Porque bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Toda vez que Deus quer encher o homem, ele primeiro começa esvaziando esse homem de si mesmo. E aqui Jesus desconstrói a religiosidade de Nicodemos para poder construir em Nicodemos a verdadeira espiritualidade. Verso 9, Jesus responde a pergunta de verso 10, Jesus responde a pergunta de Nicodemos no verso 9. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Como pode esse vento soprar, como nós vimos na semana passada e falamos do vale de ossos secos? Como pode esse Espírito Santo que sopra e faz essa obra sobrenatural? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Perceba como essas palavras foram duras para Nicodemos. O que Jesus está dizendo a ele é que
ele precisava jogar tudo fora que ele tinha aprendido e ele precisava aprender tudo de novo, recomeçar tudo de novo, agora com o verdadeiro mestre que é Jesus, que é manso e humilde de coração. Porque até aqui ele tinha aprendido e estava ensinando tudo errado. E um pastor do passado chamado C.S. Lewis disse que se nós estamos no caminho errado, retroceder é o nosso maior progresso. A grande evidência disso é a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso. Jesus disse que a igreja de Éfeso deveria retroceder ao primeiro amor. E esse seria o grande progresso e a grande vitória da igreja de Éfeso. Retornar ao caminho do amor puro e santo que vem de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso. Nicodemos, ele não sabia o mais importante, que era a necessidade do novo nascimento. E nós vamos abrir em Romanos capítulo 2. Em Romanos capítulo 2 nós vamos ver isso. O apóstolo Paulo reprovando os judeus que ensinavam algo que não viviam. E esse é um risco que eu estou correndo, esse é um risco que todo aquele que ensina a palavra de Deus corre. Até o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele se coloca como aquele que tinha necessidade de esmurrar o seu próprio corpo para que naquilo que ele pregasse aos outros, ele não fosse reprovado. Então eu posso vir aqui e pregar precisamente sobre o perdão. Fazer um dos melhores sermões da história da igreja sobre o perdão. Posso passar a semana toda estudando o que Jonathan Edwards pregou sobre o perdão, vendo o comentário de Matthew Henry sobre o perdão, comentários dos maiores teólogos do passado, João Calvino, bíblias de estudo, oração, e eu chego aqui e faço um sermão que todos vocês vão sair daqui dizendo: rapaz, realmente eu preciso perdoar. E amanhã eu ser provado nessa área e ser reprovado. E não conseguir perdoar. Então, esse é um grande perigo. Anunciarmos algo que nós não estamos vivendo. Por isso que Jesus falou a Nicodemos: você é mestre em Israel e não compreendes isso. Por isso que nós sempre precisamos pedir a Deus que nos dê humildade. Humildade é uma virtude que, quanto mais você tiver, mais você necessitará dela. Porque quanto mais humilde você for, melhor vai ser para que você se mantenha de pé na presença de Jesus até o momento em que você fechar os olhos nessa terra e se encontrar com Ele. Que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Capítulo 2, verso 1, eu me lembro de um sermão de Jonathan Edwards que eu assisti, e essa parte desse sermão ficou bem gravada no meu coração. O nome desse sermão está disponível no YouTube. O Engano do Teu Coração, de Jonathan Edwards. Ele fala nesse sermão como o nosso coração tem o poder de nos enganar. E nesse sermão ele fala
de como ele lidava, por exemplo, com as críticas que faziam dele. E ele fala nesse sermão o seguinte, que se uma pessoa te criticar e você tiver o coração humilde, por mais que a intenção da pessoa não seja boa, ela pode estar lhe fazendo um grande bem. Porque ainda que você não tenha caído nessa área que ela está lhe criticando, ainda que você não esteja incorrendo nesse erro que ela está lhe criticando, você pode vir a ser tentado a cair. Então ele disse que toda vez que ele recebia uma crítica, ele ia em oração, analisar o seu coração, se ele de fato não estava incorrendo nesse erro, e ele era grato a Deus por essa crítica, porque essa crítica levava ele para mais perto de Jesus e para um patamar mais alto de santificação, que é o que nos leva à presença de Deus. Então, vocês perceberam por que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Para aqueles que têm o coração quebrantado, todas as coisas cooperam para o bem. É o que Tito diz em Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Mas para aqueles que são impuros, tudo é impuro. Tudo é contaminado. Então, uma mesma circunstância pode ser interpretada e assimilada no coração de uma forma totalmente diferente, a depender de como esteja o estado do nosso coração diante de Deus. É por isso que o nosso grande problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai vem do coração, e é do coração que procedem os maus desígnios da vida humana. É do coração. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as entradas e as saídas da vida. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E é essa visão de Deus nas circunstâncias que muda a forma com que nós recebemos as adversidades, a forma com que nós recebemos as provações. Porque Tiago diz: tem de motivo de grande alegria ao passares por todo tipo de provação? Porque essa bem-aventurança é para um coração que está limpo. Porque quando vem a provação, vem o olhar de Jesus. Aí vem a contemplação da glória de Jesus e a felicidade. Não foi assim com Estevão? Veio a provação, as pedradas, a humilhação. E o que Estevão viu, porque ele estava com seu coração limpo? Jesus. Então ele se alegrou. Ele viu Jesus de pé para recebê-lo. E ainda intercedeu pelos seus assassinos. Então, é dessa forma que o nosso coração deve estar sempre na presença de Deus, em humildade. Porque a Bíblia diz: aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. E até o momento em que a gente estiver, até o momento em que a gente estiver dentro da Nova Jerusalém, a gente não pode, de forma nenhuma, baixar a guarda. A gente precisa vigiar e orar sem cessar para não entrar em tentação. Você só pode se sentir seguro completamente quando você abrir os seus olhos e se encontrar com Jesus com o rosto amável e de braços abertos te acolhendo. Porque muitos vão se encontrar com um rosto irado de Jesus. E esse não é o encontro que nós desejamos.
Então, Romanos 2, verso 1. A impenitência dos judeus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Então, é como esse exemplo que eu dei. Mas, irmão, você não vai perdoar o irmão Paulinho só porque ele tomou seu café. E aí, amanhã, o irmão Paulinho come o meu pedaço de bolo e eu fico chateado com ele. É o perigo de ser reprovado no erro em que condenamos nos outros. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 6, verso 1, se você viu o seu irmão em erro, corrige-o com espírito de brandura, sabendo que você também pode ser tentado nesse mesmo erro. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. É o que Jesus disse, com a medida com que julgardes o próximo, serás julgado. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Verso 3, e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Então, esse é o perigo de ocuparmos uma posição de privilégio, como era o caso de Nicodemos, ele era o mestre, e pensar que isso diz alguma coisa no sentido espiritual com relação à superioridade. Não existe superioridade na igreja. Existe responsabilidade. Mas o fato de eu estar pregando aqui não significa que eu sou mais santo do que vocês. Talvez eu seja, e eu não estou sendo hipócrita, estou sendo sincero, talvez eu seja o mais pecador aqui. Mas o fato de eu estar pregando me traz nessa noite mais responsabilidade. Mas não me traz superioridade, porque eu vou ser cobrado em tudo aquilo que eu estou pregando. Se eu não viver, eu sou 2 vezes reprovado. É por isso que em Tiago, capítulo 3, verso 1, o irmão Tiago diz, meus irmãos, muitos de vós não se apressem em ser mestres, porque os mestres padecerão duplo juízo. Por que duplo juízo? Porque a quem mais é dado, mais é o que, irmãos? Mais é cobrado. Então, as pessoas têm uma noção muito errada do ministério cristão, do que é pregar a palavra de Deus. As pessoas pensam que é um privilégio, no sentido de... É até feio falar isso, né? Mas no sentido de ganhar dinheiro, no sentido de subir de vida, quando na verdade essa é uma grande responsabilidade espiritual diante de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, os privilégios espirituais, os privilégios religiosos, fazem parte da bondade de Deus, nos levando ao arrependimento. Então, ter uma igreja bíblica, ter estudos bíblicos, ter um pastor bíblico, ter uma Bíblia para ler, ter louvores espirituais, isso tudo é a bondade de Deus para nos conduzir ao arrependimento. Mas se não usufruirmos dessa bondade para termos no nosso coração arrependimento, o que acontece será conosco, é o que Jesus disse às cidades
em Mateus 11, 20, aos quais ele operou os mais numerosos milagres, e ele foi até lá novamente para lançar no rosto de todos eles todos os milagres que ele fez por um só motivo. Ele fez esses milagres, mas não houve no coração dos que receberam os milagres arrependimento. Então Jesus, que é Deus, voltou para essas pessoas para dizer para cada uma delas: você não está salvo, você não está salvo, você não está salvo, você não está salvo. Imagine. A pessoa estava lá vivendo a vida dela, a paz, encontrei com Jesus, eu era leproso, irmão, ele me curou da lepra, eu ganhei um emprego, construí minha casa, comprei uma carroça, arranjei uma varoa e tenho 2 filhos. Que Jesus bacana. Aí Jesus foi lá, se encontrou com essa pessoa e disse: você, que eu fiz isso tudo, você não está salvo. Vamos ler lá rapidinho Mateus 11, 20? Isso que eu dei aqui foi só um exemplo, que é real. Mateus 11, verso 20. Por isso que essa pergunta tem que estar no nosso coração. Será que eu estou de fato salvo? Para não estarmos com os fariseus que com o mosquito, mas engolem o camelo. Mateus 11, 20. Mateus 11, verso 20. As 3 cidades impenitentes. Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte, olha que coisa, a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, essa expressão é a mais importante, o não se haverem arrependido. Não houve nessas pessoas arrependimento. Não houve mudança na vida delas, na forma de enxergar a vida delas, no entendimento delas. Jesus fez o milagre, elas receberam os benefícios de Deus, mas elas não quiseram nada de compromisso com Deus. Verso 21. Ai de ti, Corazim. A expressão ai é a expressão anátema, que significa amaldiçoado pelo próprio Deus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram. Que prodígios foram esses? Milagres, cegos enxergando, leprosos sendo purificados, mortos sendo ressuscitados. Há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, verso 22, eu vos digo que haverá menos rigor. Olha que coisa. Receber benefícios de Deus pode ser um patamar mais ardente no inferno do que pessoas que recebem menos benefícios. Por isso que nós nunca podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou e que foi Ele que nos tirou. Para que não haja no nosso coração a ingratidão. Para que a gente não se esqueça de que é Ele. Menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Verso 23. E tu, Cafarnaum, a cidade de Pedro, aonde Jesus passou mais tempo, aonde ele foi para a casa da sogra de Pedro, que estava doente, curou ela, está lá no Evangelho de Marcos, ela se levantou, começou a servir a ele fez inúmeros milagres, pregou, que te ergues até os céus, ou seja, Cafarnaum estava pensando que eles já estavam nos céus. Cafarnaum, você se ergue até o céu. Você pensa que o fato de eu ter passado mais tempo com vocês,
é a prova e evidência de que eu estou aprovando a vida de vocês. É o contrário. O que vocês estão pensando de vocês é o oposto da realidade de vocês. Serás abatida até aos infernos. É Jesus que está dizendo isso, irmão. Imagine, é o próprio Deus, Jesus. Aqui são palavras de Jesus. Na minha Bíblia está em vermelho, porque é Jesus que está pregando isso. Vocês estão entendendo por que ele foi crucificado? Porque provavelmente ele pregaria isso para mim hoje. E provavelmente eu iria voltar para casa não muito satisfeito com a pregação de Jesus. Por isso que tem um sermão de um pastor que disse: se Jesus fosse o pastor da sua igreja, provavelmente você sairia dela. E ele é o pastor da nossa igreja, porque ele está sempre presente no seu corpo, que é a igreja. Serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma, olha que coisa, se em Sodoma, ele está comparando esse povo com Sodoma, as pessoas mais promíscuas, foi uma das gerações mais promíscuas da história da humanidade. Eles tiveram desejos sexuais pelos anjos. Para você ter ideia do nível moral dessas pessoas. Sodoma e Gomorra, mas era um lugar próspero, aonde você ia e ganhava dinheiro, aonde você ia e não tinha privação material, mas tinha escassez espiritual. E normalmente é assim. Normalmente a abundância material ela vem acompanhada de escassez espiritual. E normalmente escassez material vem acompanhada de abundância espiritual. Nossa carne não gosta dessa matemática, mas essa é uma grande realidade. Se Ló tivesse passado privações materiais com Abraão, ele talvez não tinha visto a total depravação moral das suas filhas e a morte horrorosa da sua esposa. Jesus disse que bem-aventurados são vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Em Lucas 6, verso 20. E ali ele está falando de pobreza material. Porque a contrapartida dessa bem-aventurança é Lucas 6, 24, quando ele diz: ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Então, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma, olha que coisa, Jesus, essa geração de Sodoma aqui, quando Jesus estava pregando, já estava no inferno, irmãos. Só que Jesus está dizendo: vocês que estão pensando que já estão no céu, estão abaixo de quem já está no inferno. É isso que ele está pregando. Olha que coisa assustadora. Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Olha que coisa. Se Sodoma tivesse visto o que vocês viram, Sodoma ainda existiria. Olhe como a quem mais é dado, mais é cobrado. E esse senso de responsabilidade com Deus, embora ele não seja muito prazeroso, ele é bom. Porque um dia nós vamos ter que prestar contas. E se os nossos talentos estão enterrados, eles precisam ser desenterrados hoje. Porque um dia, cada um que recebeu a sua dracma, que recebeu o seu talento, vai ser chamado por Jesus, e Jesus vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? Está lá em Mateus 25. Quem já leu essa parábola? Parábola dos talentos. E o que foi
que o que recebeu um talento fez, escondeu. E o que ele disse? Eu sei que o Senhor é um homem rigoroso, que colhe o que não planta. Ó, mentindo, dizendo que Deus é mau, quando na verdade é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deus é sempre bom. Teria ela permanecido até hoje. Verso 24. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, irmãos, privilégios religiosos não significa estar salvo. É por isso, vamos voltar para João 3,10. É por isso que Jesus diz isso que ele diz a Nicodemos. João 3, verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Nicodemos, você é um mestre e você não sabe esse princípio que você precisa jogar esses conceitos que você aprendeu com os fariseus fora e recomeçar comigo, que sou o verdadeiro mestre, que sou o Messias. Verso 11. Na verdade, e aqui Jesus usa a repetição para chamar mais uma vez a atenção de Nicodemos. Te digo que nós dizemos o que sabemos. Quando Jesus diz nós aqui, há duas interpretações que ele está falando dele, do Pai e do Espírito Santo. Ele está falando da Trindade. E há outra interpretação que diz que Jesus estava falando dele e do grupo que ele representava, os seus discípulos, em contrapartida, falando de Nicodemos e do grupo que ele representava, os fariseus, mostrando que havia uma separação aos olhos de Deus de Jesus e os seus discípulos e Nicodemos e os fariseus. Por isso Jesus reprova tanto Nicodemos e diz: você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Você é mestre em Israel e não compreende que é necessário nascer de novo, porque Nicodemos pertencia ao grupo que fazia maior oposição a Jesus. Em Marcos 15, verso 10, a Bíblia diz que os fariseus, esse grupo que Nicodemos representava, por inveja, crucificaram a Jesus. Então é por isso que Jesus faz aqui essa separação, dizendo: Nicodemos, eu não faço parte desse grupo. Esses homens que me seguem não fazem parte desse grupo. Você é mestre em Israel e você pertence a um outro grupo. Você não está comigo. E quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você está espalhando, você está no time errado. Você está do lado dos religiosos hipócritas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou do lado dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Jesus aqui quer mostrar a Nicodemos isso. Nós dizemos o que sabemos, porque Jesus é aquele que não só fala a verdade, ele é a própria verdade. Então ele sabe o que ele diz, e quando seus discípulos que pregavam com a autoridade que ele dava pregavam, eles pregavam também sabendo o que eles estavam dizendo, pois eles não pregavam em seu próprio nome, eles pregavam no nome de Jesus. E é esse nome que tem poder e autoridade, o nome de Jesus. Por isso ele diz: nós dizemos o que sabemos, porque a voz de Jesus não era só. Quem já leu Lucas capítulo 10, a missão dos 70?
Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho e curar os enfermos. E quando em Mateus 10 também tem essa passagem, onde ele diz uma passagem que poucos aplicam na igreja hoje. Em Mateus 10, de graça recebestes, de graça dai. Mas por que Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2 em missão? Porque ele sabia que é necessário fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém mais pode trabalhar. Ele sabia que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então Jesus, ele pregava, mas a sua voz emanava não só dele, mas emanava dos discípulos que representavam a ele. Por isso que ele envia os 70 de 2 em 2. E quando eles voltam, felizes da vida, pensando que estavam salvos, porque os demônios estavam se sujeitando à autoridade deles, Jesus deixa bem claro que essa autoridade não era deles, mas era dele. E ele diz: não se alegrem, porque vocês oram e os espíritos vos sujeitam. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem se vocês de fato nasceram de novo, porque Judas estava naquela missão. Alegre, porque estava fazendo a obra de Jesus, estava sendo o porta-voz de Jesus. Mas o nome de Judas não estava escrito no livro da vida. Então Jesus diz: não se alegre com ativismo religioso, se alegre com a obra do Espírito, conformando você à imagem e semelhança de Cristo. Se alegre com a salvação, com as evidências da regeneração. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Verso 11, na verdade te digo que nós, Jesus e o seu grupo, os discípulos, os seguidores do caminho, aqueles que renunciaram às suas vidas e passaram a seguir a Jesus, dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porque o ministério de Jesus foi tão poderoso, é por isso que é maravilhoso você ler, reler, ler de novo, assistir filme dos evangelhos. Porque o ministério de Jesus foi tão poderoso que ele não pregou somente aos ouvidos, ele pregou aos olhos, pregou aos corações. O ministério de Jesus foi um ministério poderoso também para os olhos. Quando João Batista perguntou: é mesmo esse o Messias? Da prisão, mandou os discípulos perguntarem. Jesus mandou uma contrapartida e disse: sou eu. Avisa João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e o evangelho é pregado aos pobres. Ou seja, é visível. Diga para João: meu ministério é visível que eu sou o Messias. Nós testificamos o que vimos. Imagine, irmãos, os israelitas, imagine você ver Jesus e os discípulos. Vamos voltar na máquina do tempo. Nós estamos em 2022. Vamos voltar 2020, 2035 anos. Vamos voltar. Você entrou na máquina do tempo, fechou, apertou o botão, voltou 2030 e poucos anos. E você está lá em Israel, talvez com aqueles vestidos grandes, aquelas roupas de saco, com a percata parecida com a de seu Edson. E você está do lado de um homem, de um jovem de 30 anos, franzino. E você está diante dele e de duas irmãs desesperadas, Marta e Maria. E você está diante de uma sepultura. E quem está lá dentro é um defunto que está morto e sepultado há 4 dias. E você vê
de uma hora para outra, Jesus dizer: tirai a pedra onde Lázaro estava sepultado. E com uma frase, dizer: Lázaro, sai para fora. E o homem que estava morto se levanta vivo. Imagine você vendo isso. O irmão Paulinho foi lá, enterrou, a pessoa já tem dias que está lá, e ela é trazida de volta aos vivos. O ministério de Jesus foi poderosíssimo, aos olhos também. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até a natureza se sujeitou ao poder de Jesus. Então ele disse: nós testificamos o que vimos. O que vimos. Os fariseus e Nicodemos, eles só falavam, e eles falavam, e eles falavam do que eles não viviam, do que eles não sabiam e do que eles não viam, porque eles eram cegos. Quando Jesus cura um cego de nascença, em João capítulo 9, eles perguntam ao cego: esse homem que te curou era um pecador? E ele diz: olha, se ele era um pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E sabe o que Jesus diz a esse homem, a esses homens que estavam reprovando o cego de nascença, em João capítulo 9? Se vocês reconhecessem a cegueira de vocês, eu faria a mesma coisa com vocês, eu daria visão a vocês, mas porque vocês dizem que enxergam, subsiste o vosso pecado. É assim que termina o capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus mostrando aos fariseus que eles eram cegos, mas eles não queriam enxergar. Eles não queriam enxergar o autor da vida. E quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles então pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque eles estavam cegos espiritualmente. Eles não viam o que precisavam ver, que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador, é o Redentor, é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o amado das nossas almas. E não aceitais o nosso testemunho. É isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. Vocês não aceitam o nosso testemunho que eu sou o Messias. Vocês não aceitam. Porque Jesus, irmãos, era humilde, era pobre. Qual era o ofício de Jesus? Carpinteiro. Talvez se você visse a mão de Jesus, era uma mão cheia de calos. Jesus não tinha um aspecto religioso formal da sua época. Jesus tinha um aspecto de um homem simples, trabalhador, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer. Então, quando ele chega no cenário religioso da sua época, ele não atende às exigências dos padrões religiosos, e no primeiro sermão de Jesus, ele sofre uma tentativa de homicídio. É assim que começa o ministério público de Jesus. Ele chega na sinagoga, no templo, ele abre e lê Isaías 61. Ele abre o rolo de Isaías 61, lê, e ele diz: hoje essa palavra se cumpriu em mim. O Messias chegou, meu ministério começou. Quando ele fecha o rolo e desce do púlpito, as pessoas abraçam ele e dizem: glória a Deus, hosana nas alturas, chegou o Messias prometido. É assim que ele começa? Não. As pessoas tentaram lançar ele num precipício, mas como não era a sua hora, e ele é o Todo-Poderoso, ele passou como invisível no meio deles. E é assim que começa o ministério de Jesus. Por isso Isaías 53 diz: ele foi o mais rejeitado entre os homens.
porque ele é o próprio Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 8:27, eu já quero concluir. Verso 12: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Há uma frase de George Whitefield que ele diz assim: o pecador precisa aprender o alfabeto do arrependimento e da fé, para que então ele possa entrar na escola da eleição e predestinação. Então tem pessoas que ficam debatendo doutrinas e doutrinas e doutrinas. João Calvino, calvinismo, eleição, predestinação, livre-arbítrio. Sim, você já se arrependeu? É o que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, se eu falo a você de coisa terrena, do princípio elementar para ser um homem celestial, você tem que nascer de novo. Você tem que se arrepender. Você tem que crer em mim. Você tem que me receber como Senhor e Salvador. Se você não tem isso, de que adianta falar de coisas celestiais? De que adianta falar de assuntos profundamente teológicos se não há um princípio elementar do cristianismo, que é o arrependimento e a fé, que são os frutos dignos de arrependimento, que é o fruto do Espírito Santo? É isso que Jesus quer dizer a Nicodemos. Como é que você não se alfabetizou e quer entrar na universidade? É esse princípio que ele está falando aqui. Você precisa, Nicodemos, recomeçar. Por isso que Spurgeon dizia que a convicção da ignorância é a porta de entrada no templo da sabedoria. Porque quanto mais você reconhece que é ignorante, mais você é ensinável e disposto ao aprendizado. Mas quanto mais você pensa que sabe, mais você se fecha para o aprendizado e deixa de aprender e deixa de crescer. É por isso que uma das expressões mais ridículas é quando você entrega uma palavra, um folheto, e a pessoa diz: eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra. Quando, na verdade, nós sempre estamos a aprender mais da palavra, porque a Bíblia é uma riqueza inimaginável e incomensurável. Um homem cheio do Espírito Santo pode pregar 50 anos em João 3,16. E no último sermão, no 50º ano, ele vai extrair pérolas preciosas de João 3,16. Porque a Bíblia é uma mina de ouro que não tem fim. É uma pérola de diamante que não pode se exaurir o seu valor. E Nicodemos ouve isso de Jesus: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? É baseado nesse versículo que George Whitefield não pregava sobre outro tema. É por isso que ele pregou 3.000 sermões sobre o novo nascimento. Imagine, você passou o dia trabalhando, você está lá na loja de colchão, vendendo colchão, você está lá no cemitério, você está lá no saque, o irmão está lá no posto, outro irmão está lá no Roda dos Ventos, outro irmão está lá na pintura, outro irmão está lá na pintura também, e está chegando a hora de ir para o culto, de se arrumar, e ele pensa: ih, rapaz, de novo, eu vou para aquela igreja e tem um tal de George lá, ele vai pregar sobre o novo nascimento. E aí, o próximo culto, vai chegando a hora de ir para o culto, e você vem na mente: ih, rapaz, de novo, aquele rapaz vai pregar sobre o novo nascimento. Aí chegou a hora que uma pessoa parou, George Whitefield, na hora de começar o culto, falou: mestre, até alguns anos que eu estou congregando aqui, em outras igrejas eu vejo que o pessoal fala de um monte de assunto massa.
Poxa, está Nova Jerusalém. Outro dia, meu vizinho foi na congregação, ele viu lá. Ele chegou dizendo que o pastor pregou da Nova Jerusalém. Tem 3 anos que eu congrego aqui, você só fala um assunto, novo nascimento. Que é isso, rapaz? Quando é que você vai pregar sobre outro assunto? Resposta de George Whitefield: quando vocês nascerem de novo. Porque se não houver evidência do novo nascimento, de que adianta pregar sobre a Nova Jerusalém se você não vai entrar lá? Se a sua vida evidencia que você não vai entrar lá se você morrer hoje, de que adianta eu pregar para você? Você precisa nascer de novo. E a vida é muito curta para não aproveitarmos o tempo para nos prepararmos para a eternidade. Por isso que, baseado nesse versículo, irmãos, que George Whitefield só pregava o novo nascimento, porque Jesus disse: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como vocês vão crer se eu vos falar das celestiais? Ah, o irmão Paulo fala de coisas difíceis de entender. Mas, para Corinto, Paulo pregou o quê? Cristo e esse crucificado. Porque ele percebia que na igreja de Corinto as pessoas não tinham vida espiritual. Como é que ele se apresenta à igreja de Coríntios? Em 1 Coríntios 3, eu queria falar com vocês como a espirituais, mas eu não posso porque vocês ainda são carnais. E eu não decidi saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E é essa mensagem que Jesus vai pregar para Nicodemos. Jesus sendo levantado na cruz para que ele levasse no seu corpo sobre o madeiro os meus pecados e os seus pecados e nos desse uma nova vida com ele, uma ressurreição com ele, uma regeneração com ele. Verso 13, para a gente concluir. O 13, o 14, o 15 e o 16. Eu já vou adiantar por causa do horário, irmãos. Não quero demorar. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Preste atenção nessa frase. Porque aqui, aparentemente, é uma frase sem sentido. A não ser pela pessoa que está dizendo. Porque se fosse eu que dissesse essa frase, essa frase não teria sentido nenhum. Essa frase seria uma loucura mesmo. Porque essa frase seria uma mentira. Mas porque é Jesus que está dizendo essa frase tem sentido. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso que essa frase só tem sentido para Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu. O que significa isso? Ninguém que nasceu de mulher, nenhum pecador conhece o céu. E se ele disser que conhece o céu, ele é mentiroso. O céu é o trono de Deus, aonde habita Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os seres celestiais. Nenhum carnal conhece o céu. Ninguém subiu ao céu. Ninguém. Há um relato em 2 Coríntios 12 do apóstolo Paulo que foi levado ao paraíso, mas ele viu coisas que ele não foi permitido falar. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem é esse que desceu do céu e se fez carne? Jesus. Jesus não nasceu de forma natural, a sua concepção foi sobrenatural. A concepção de Jesus foi através de uma virgem.
Humanamente falando, é impossível. Por isso que tem cientistas, tem médicos que não acreditam nesse milagre. Porque é impossível, segundo a genética humana, uma virgem ficar grávida. Mas foi dessa forma que Jesus nasceu. Ele desceu do céu pelo poder do Espírito Santo e ele entrou, se apertou no ventre de uma virgem. E o anjo Gabriel apareceu a ela e trouxe a mensagem da missão dela. Ela iria dar à luz ao Filho de Deus. A virtude do Altíssimo iria envolver ela e o menino que dela nasceria teria o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, ele desceu do céu e pelo poder do Espírito, ele foi concebido no ventre de uma virgem. Imagine, Maria devia ter 13, 14 anos, 15 anos. Naquela época, as moças se davam em casamento muito jovem. Maria era noiva de José. E Deus fez esse milagre poderoso, poderosíssimo. O Espírito Santo entrou em Maria e fez nascer o Filho de Deus numa manjedoura, no meio de bichos, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí Nicodemos deve ter pensado: Jesus, você está na minha frente aqui ou você está no céu? Jesus quis mostrar aqui a Nicodemos a sua messianidade, que ele é Deus. Ele está querendo provar para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, o Messias, que a lei que você estuda tanto promete, está diante de você. Eu sou o Messias que desceu do céu e que ao mesmo tempo está no céu, porque eu e o Pai somos um. Você está diante, Nicodemos, do próprio Deus. Eu não sou um mestre comum, que ninguém pode fazer esses sinais que faz se Deus não for com ele. Eu não sou um professor, eu sou o Redentor, o Salvador. Eu sou Deus encarnado, o Deus vivo. Verso 14. Agora Jesus traz um episódio que Nicodemos conhecia mais uma vez. Está em Números 21, versículos 1 ao versículo 4, que é o episódio da serpente de bronze no deserto, onde o povo começou a fazer o que nós, quando não vigiamos e oramos, fazemos: murmurar contra Deus e contra Moisés. Murmurar no deserto. E então Deus se irou contra o povo e enviou serpentes abrasadoras no deserto. Houve um enxame de serpentes e as serpentes picaram o povo por conta da murmuração. E o povo começou a sofrer com o veneno da serpente. Pessoas começaram a adoecer, eles começaram a gemer de dor. E eles que estavam falando mal de Moisés e do Deus de Moisés, quando começou a doer, eles pediram socorro a quem? A Moisés e ao Deus de Moisés. E Moisés ficou com raiva deles? Não. Moisés era um homem muito manso. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Na hora que eles pediram socorro, Moisés imediatamente correu para Jesus, correu para Deus. Diz: Deus, teu povo está sofrendo, teu povo foi picado pela serpente, teu povo está morrendo. O que eu faço, Senhor? Então Deus disse: Moisés, você vai pegar um haste, um pedaço de ferro, você vai colocar nesse haste uma serpente de bronze. Você vai colocar uma serpente de bronze nesse pedaço de ferro. E essa serpente de bronze vai ficar num lugar bem alto, para que todo aquele que olhar para ela
no momento em que olhar para a serpente de bronze, seja curado do veneno das serpentes abrasadoras e tenha sua dor aliviada. E Moisés fez o que Deus disse. E aconteceu o que Deus disse que iria acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Moisés fez a serpente de bronze, o povo veio até a serpente de bronze, olhou para a serpente de bronze e no exato momento que olhou, foi curado. Perceba, o que trouxe sofrimento ao povo? O veneno da serpente. O que trouxe a cura para o povo? Olhar para a serpente no alto. Por isso que Jesus vai fazer essa analogia. Porque o que traz sofrimento ao coração do pecador? O veneno da serpente do Éden, o pecado. E o que traz a cura para a enfermidade do pecador, que é o pecado? Olhar para a causa do seu sofrimento, que é o pecado, no alto, no Monte do Calvário, na cruz. Porque na cruz você vê a causa do seu sofrimento. De que se queixa, pois, o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Então, a nossa dor, as nossas queixas, quando a gente vem para a cruz, elas estão lá, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz, quando a gente olha para Jesus, lá estão os nossos pecados. Jesus foi feito pecado na cruz. Então, quando Deus olhou para Jesus, ele viu o meu pecado, ele viu o seu pecado, e ele derramou a sua ira de forma implacável, na maior demonstração do seu santo e eterno amor. Ele despeja a sua justiça, a sua ira sobre o seu próprio filho, sendo moído na cruz do Calvário. Ele moeu Jesus, porque Jesus ali era o remédio para a principal doença da humanidade, o pecado. Esses dias eu estava evangelizando meu avô e ele me perguntou isso. Eu estava no aquele hospital no Cabula, Robert Santos com ele, e ele tinha acabado de amputar a perna. E ele estava sofrendo muito, sentindo muita dor. E ele perguntou, ele sabe que eu sou evangélico, ele sabe que eu sou muito religioso. E ele perguntou, vem cá, por que tanto sofrimento? Por que tanta pessoa sofre? Principalmente em ambiente de hospital, a gente lida muito com isso, o sofrimento. E eu disse para ele, por conta do pecado. É o pecado que fez isso tudo. É o pecado que faz isso tudo. Deus criou o homem no Éden para viver eternamente em gozo e comunhão com ele. Mas o pecado trouxe isso tudo. O salário do pecado é a morte. O pecado, imediatamente, no instante que ele foi cometido, trouxe a morte espiritual. Deus se afastou do homem. Então, com isso veio a morte física. O homem passou a ter o seu tempo de vida limitado. E com isso veio a morte eterna. Deus criou o inferno para condenar aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Então a causa desse sofrimento é o pecado. E a cura desse sofrimento é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus sendo levantado na cruz. Então aqui Jesus diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. A salvação não é para todos, é para todo aquele que nele crê. E o momento em que Jesus foi levantado, foi o momento em que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Foi o momento em que Deus pegou o sábio na sua própria astúcia. Foi o momento que aconteceu com Satanás, o que aconteceu com Amã, quando preparou a forca para Mardoqueu. Ele pensou que iria enforcar Mardoqueu. E ele foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Satanás pensou que ele iria destruir Jesus. E ele foi destruído no plano que ele arquitetou para destruir Jesus. Ele entrou em Judas, ele entrou nos fariseus, ele colocou aquela fúria nos soldados romanos, colocou força nos soldados romanos para levantar aquela cruz, mas ali ele estava levantando a sua sentença de condenação. Porque na cruz Jesus disse uma frase maravilhosa e alertadora: Tetelestai, está consumado. Está completamente pago o preço dos pecados do meu povo. Aquele que crê em mim não me deve nada, não deve mais nada além de Deus, mas passou da morte para a vida, dessa vida para a vida eterna. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos concluir com o versículo mais conhecido da Bíblia. O versículo que você pode e deve usar para evangelizar, e você deve ler para receber e compreender o quanto Deus ama você e o preço que Ele pagou para comprar você na cruz do Calvário, para que seu coração se encha de amor por Ele, de gratidão por Ele, de obediência a Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão, tal maneira, significa que o amor de Deus é tão grande, é tão vasto, é tão profundo, que não existe uma palavra humana que possa descrevê-lo. É um amor incondicional. Se você teve o seu pior dia espiritual hoje, você não leu a Bíblia, você não orou, você não agradeceu a Deus, você não ajudou ninguém, você fez tudo errado, soltou pum, murmurou, comeu demais, não orou, não leu a Bíblia. E o amor de Deus, se você é um eleito, continua o que por você? O mesmo. Porque o amor de Deus não é meritório. Não é no dia que você está vivendo como Paulo, Ele te ama mais, e no dia que você está como Elias na caverna, Ele te ama menos. Não, Ele escolheu te amar. Então Ele te ama quando você está no seu dia mais espiritual, da mesma forma que Ele te ama no dia que você está mais carnal. A diferença é que no dia que você estiver mais carnal, Ele vai demonstrar esse amor com a forma de disciplina. Ele vai provar que Ele te ama, apertando tudo. E no dia que você estiver mais espiritual, Ele vai demonstrar esse amor te consolando e dizendo que a graça dele é suficiente. Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o amor de Deus é um amor que a nossa mente limitada não consegue compreender, porque é um amor nunca antes visto, é um amor ágape. O mundo não conhece esse amor. Jesus que veio manifestar esse amor. É um amor que o ser humano não consegue compreender. Por isso que o apóstolo Paulo diz, é um amor que excede todo o entendimento. O amor de mãe é um amor tão profundo, não fica no chulé comparado com o amor de Jesus. O amor de mãe, multiplicado por infinito, não chega perto do amor de Jesus. Porque Ele só ama pessoas que odeiam a Ele.
Porque até o amor que essas pessoas vão passar a ter por ele, é ele que coloca. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso que é o amor de Deus que é a causa da salvação e da crucificação de Jesus. A salvação pertence a Deus. E é Ele que é digno de toda honra e toda glória quando Ele salva um pecador. Porque Ele salva um pecador porque Ele decidiu deliberadamente salvá-lo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, o pior que eu conheço. Por isso ele pode salvar qualquer um. Que esse amor ele foi demonstrado. Deus deu Jesus a mim e a você. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que confiar nele, todo aquele que se lançar sobre ele, todo aquele que vier até ele de mãos vazias, abrindo mão da sua justiça própria, das suas obras, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua vida, e colocar toda a sua esperança, depositar toda a sua confiança nele, olhar somente para ele, obedecer a ele, todo aquele que nele crê, não pereça. E é possível perecer, porque o amor de Deus é tão real quanto a sua santidade, a sua justiça e a sua ira. Aquele que não crê, ele irá perecer. E perecer significa morrer e acordar no inferno. Mas tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira vida. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não está aqui hoje para te condenar, mas para te perdoar, te restaurar, como ele fez com Pedro, como ele fez com a mulher samaritana, como ele fez com a mulher adulta, como ele fez com o homem paralítico do templo de Betesda. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê, irmãos, já está condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Vocês perceberam porque as pessoas não querem vir para a igreja, não querem ouvir a palavra de Deus, e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É por isso que Nicodemos estava sendo trazido à luz. Porque ele estava sendo trazido à luz, que é Jesus, para que ele pudesse nascer de novo, ser transportado das trevas para a luz, de uma vida de pecados para uma vida de comunhão com Deus por meio de Cristo, para uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós precisamos orar nessa noite, visto que nós já concluímos esse texto que fala sobre o novo nascimento, e questionarmos a nós mesmos: Senhor, eu sou de verdade um regenerado? Será que de fato eu já nasci de novo? Eu já recebi essa nova natureza, esse novo coração? Eu já recebi o Espírito Santo que Jesus está falando a Nicodemos? Será que eu sou de fato salvo? E se não,
encontrarmos evidências do fruto do Espírito nas nossas vidas, só há uma saída. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Não olhe para você, não olhe para a sua capacidade, olhe para Jesus. Não foi isso que operou a conversão do jovem Spurgeon? Quando o pregador disse: olhai para mim e sede salvos, vós de todos os confins da terra, olhai para mim. Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é a serpente de bronze levantada no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não olhe para a instituição religiosa, não olhe para homens, olhe firmemente para Jesus. É Ele quem perdoa pecados, é Ele quem salva, e é Ele quem nos dá a vida eterna e o novo nascimento. O dom de Deus, que é o Espírito Santo, da promessa. Vamos orar? Senhor Deus, opera em nós, Senhor, essa vida verdadeira, e nos ajude a evidenciar essa divina semente, Senhor, que é o Espírito Santo em nós, que ao mesmo tempo que é o Espírito Santo em nós, é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus, nos ajude a acreditar que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos despede em paz para os nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Faz o seu irmão cumprimento santo e diga para ele: vamos morar no céu. Vamos morar no céu, se Deus quiser.